Você nunca vai ser nada na vida, moleque. As palavras cortantes de Adriana ainda ecoavam na mente de Pedro, mesmo depois de 15 anos. Ela havia rido dele naquele dia, na frente de todos os funcionários da fazenda, quando ele ousou dizer que um dia seria bem-sucedido. O filho do caseiro, sujo de terra e com roupas remendadas, não passava de uma piada para a filha do patrão. Mas o destino tem uma forma peculiar de escrever suas histórias. Naquele momento, Pedro segurava nas mãos não apenas as chaves da mesma mansão onde Adriana cresceu, mas também o documento que comprovava sua nova condição. Proprietário da casa que ela tanto amava. O garoto pobre que ela desprezou havia se tornado um empresário milionário. A ironia da vida é cruel e ao mesmo tempo poética. Adriana, que herdara tudo do pai, havia perdido tudo por má administração e vícios. Agora, aos 40 anos, estava sendo despejada da própria casa da infância. E quem apareceu para compra lá foi exatamente aquele menino que ela humilhou décadas atrás. Pedro não sentia prazer na vingança, mas sim uma sensação agridoce de justiça. Ele lembrava-se de cada palavra cruel, cada ariçada debochada, cada momento em que foi tratado como inferior. Agora, observando Adriana recolher seus pertences com lágrimas nos olhos, ele se perguntava se deveria sentir pena ou satisfação. A vida nos ensina que nunca devemos subestimar ninguém, porque não sabemos que gigante pode estar adormecido dentro de uma pessoa simples. E hoje, você vai descobrir como um menino rejeitado se transformou no homem que comprou o mundo de quem o desprezou. E aí, pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje eu trouxe para vocês uma história que vai mexer com o coração e mostrar como a vida pode ser surpreendente. É a história de Pedro, um menino humilde que foi humilhado publicamente, mas que transformou sua dor em combustível para uma reviravolta épica na vida. Antes de começarmos, eu quero saber, você que está assistindo, de qual cidade ou país está nos acompanhando? Deixa aí nos comentários. Eu adoro saber onde vocês estão e sempre respondo pessoalmente. Se você é do Brasil, dos Estados Unidos, Portugal ou qualquer outro lugar do mundo, comenta aí embaixo. E já aproveita para deixar aquele like maroto no vídeo, isso ajuda muito o canal a crescer e me motiva a trazer mais histórias incríveis como esta. E se você ainda não é inscrito, clica no sininho para não perder nenhuma das nossas histórias emocionantes. Toda semana eu trago conteúdo novo que vai te inspirar e te fazer refletir sobre a vida. A história de hoje aconteceu no interior de São Paulo, numa cidadezinha que poderia ser qualquer lugar do Brasil. Pedro era filho do caseiro de uma fazenda próspera, onde vivia com um pai, numa casa simples nos fundos da propriedade. A família que os empregava era tradicional da região, dona de terras e muito respeitada na cidade. Mas o que Pedro não sabia é que sua vida estava prestes a mudar completamente, primeiro para pior, depois para muito melhor. Essa história vai te mostrar que nunca devemos julgar ninguém pela aparência ou condição social, porque o destino pode pregar peças incríveis. Pedro tinha apenas 16 anos quando sua vida mudou para sempre. Era um garoto esperto, sonhador, que mesmo trabalhando duro na fazenda junto com o pai, sempre encontrava tempo para estudar. Debaixo da luz fraca da lamparina, ele sabia que a educação era sua única chance de sair daquela vida de dificuldades, e por isso devorava todos os livros que conseguia pegar emprestado na biblioteca da cidade. Naquela manhã de sábado, Pedro estava ajudando o pai a consertar a cerca quando ouviu vozes conhecidas se aproximando. Era Adriana, a filha do patrão, que havia voltado da capital para passar o fim de semana na fazenda. Ela estava acompanhada de 2 amigos da faculdade, jovens da mesma classe social que ela, vestidos com roupas caras e falando alto sobre suas viagens ao exterior. Adriana sempre foi uma garota mimada, acostumada a ter tudo na mão. Aos 20 anos, estudava administração numa universidade particular de São Paulo, bancada inteiramente pelo pai. Era bonita, sabia disso, e usava sua beleza e posição social para menosprezar quem considerava inferior. Ela havia crescido vendo Pedro e o pai trabalhando na fazenda, mas nunca os tratou como seres humanos dignos de respeito. Olha só quem está aí, disse Adriana ao avistar Pedro, com um sorriso malicioso nos lábios. O filhinho do caseiro todo sujo de terra. Os amigos riram, e ela continuou. Pedro, né? Ainda tá aí perdendo tempo com esses livros? Quando vai parar de sonhar e aceitar que seu lugar é aqui mesmo, cuidando da fazenda? Pedro sentiu o rosto queimar de vergonha, mas tentou manter a compostura. Eu vou estudar administração também, disse ele, com a voz firme apesar do nervosismo. Quero ter minha própria empresa um dia. A declaração foi recebida com uma gargalhada estridente de Adriana, que se dobrou de tanto rir. Você, uma empresa? Ela enxugou lágrimas de tanto rir. Meu Deus!
Que piada! Um caseiro querendo ser empresário. Você acha que é igual a mim? Você não tem dinheiro, não tem família, não tem nome. Você é filho de empregado. Vai morrer empregado. Os amigos dela riam ainda mais alto, e alguns funcionários da fazenda pararam para assistir à cena. Humilhante. Pedro sentia as lágrimas queimarem seus olhos, mas não deixou que caíssem. Ele olhou diretamente para Adriana e disse: "A senhora vai se lembrar dessas palavras um dia." Adriana riu ainda mais. E o que você vai fazer? Comprar a fazenda? Ela fez uma pausa dramática. Sabe que mais? Quando eu conseguir comprar nossa casa, eu faço qualquer coisa que você quiser. A promessa foi feita em tom de deboche na frente de todos. Adriana estava tão convencida da impossibilidade daquilo que nem pensou no que estava dizendo. Para ela, era mais provável o mundo acabar do que Pedro ter dinheiro para comprar sequer um pedaço de terra. Quanto mais a mansão onde ela morava, naquela noite, Pedro não conseguiu dormir. As palavras de Adriana ecoavam em sua mente como um mantra doloroso. Mas ao invés de se entregar à tristeza, ele tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Ele transformaria aquela humilhação em motivação. Cada risada, cada palavra cruel, cada olhar de desprezo se tornaria combustível para seu sucesso. Ele pegou um caderno velho e escreveu na primeira página: Adriana disse que nunca serei nada. Vou provar que ela está errada. Debaixo, desenhou a planta da casa onde ela morava. Aquilo se tornaria seu objetivo número 1. Comprar aquela casa e mostrar para ela e para o mundo que o filhinho do caseiro poderia chegar muito mais longe do que qualquer um imaginava. Após a humilhação pública, Pedro se transformou em uma pessoa completamente diferente. Enquanto outros jovens da sua idade se divertiam nos fins de semana, ele trabalhava dobrado para juntar dinheiro, estudava todas as noites até altas. Horace, cada sacrifício era alimentado pela lembrança daquele dia terrível. Quando Adriana o humilhou na frente de todos, Pedro conseguiu uma bolsa de estudos integral numa universidade pública da capital. Depois de passar em primeiro lugar no vestibular, ele se mudou para São Paulo com apenas uma mala de roupas e uma determinação férrea. Durante o dia, estudava administração. À noite, trabalhava como faxineiro em um prédio comercial. Aos fins de semana, vendia produtos de limpeza de porta em porta para complementar a renda. A vida na capital foi dura no início. Pedro morava numa pensão pequena e escura, dividia o banheiro com outros 10 inquilinos, e às vezes passava fome para economizar dinheiro, mas ele nunca reclamou. Cada dificuldade era um lembrete de onde ele vinha e para onde estava indo. Ele carregava na carteira a foto da mansão da fazenda, que havia recortado de um jornal local. Durante a faculdade, Pedro se destacou como um aluno brilhante. Sua experiência real no campo, combinada com sua fome de conhecimento, fazia dele alguém único na turma. Ele entendia de agricultura, pecuária, administração rural, e ainda tinha uma visão prática que muitos colegas de classe mais privilegiados não possuíam. Os professores rapidamente notaram seu potencial excepcional. No terceiro ano da faculdade, Pedro teve uma ideia inovadora. Ele percebeu que havia uma lacuna no mercado. Pequenos produtores rurais precisavam de consultoria especializada, mas não tinham acesso a empresas grandes. Ele criou um projeto de consultoria móvel, onde visitava fazendas pequenas e médias oferecendo soluções para aumentar a produtividade e reduzir custos. O projeto começou como trabalho de conclusão de curso, mas rapidamente se tornou realidade. Pedro pegou um empréstimo, comprou uma caminhonete usada e começou a visitar fazendas da região. Sua primeira cliente foi Dona Maria, uma viúva que estava perdendo dinheiro com sua pequena propriedade. Em 6 meses, Pedro conseguiu triplicar a produção dela e reduzir os custos pela metade. A notícia do sucesso se espalhou rapidamente pelo interior. Pedro passou a ser procurado por dezenas de produtores rurais que queriam seus serviços. Ele contratou 2 colegas de faculdade e expandiu o negócio. M2, sua empresa de consultoria rural, estava atendendo mais de 100 clientes em 3 estados diferentes. Mas Pedro não parou por aí. Ele percebeu que muitos dos problemas que resolvia nas fazendas poderiam ser solucionados com tecnologia. Ele desenvolveu um aplicativo que ajudava produtores rurais a monitorar suas plantações, controlar gastos e otimizar a produção. O aplicativo se tornou um sucesso imediato no agronegócio brasileiro. Aos 25 anos, Pedro já era dono de uma empresa de tecnologia agrícola, avaliada em milhões. Ele havia saído da condição de filho de caseiro para se tornar um dos jovens empresários mais promissores do país. Revistas de negócios faziam matéria sobre sua trajetória inspiradora, e ele era convidado para palestrar em universidades. Enquanto Pedro construía seu império,
Adriana seguia um caminho completamente oposto. Ela havia se formado em administração, mas nunca levou os estudos a sério. Depois da faculdade, voltou para a fazenda do pai e assumiu parte dos negócios da família. Porém, sua inexperiência e desleixo começaram a causar prejuízos significativos. Adriana também desenvolveu problemas com bebida e jogos. Ela frequentava cassinos clandestinos e gastava fortunas em apostas. O pai, já idoso e doente, não conseguia mais controlar os gastos da filha. A situação financeira da família começou a se deteriorar rapidamente, mas Adriana estava cega demais para perceber a gravidade da situação. Enquanto isso, Pedro continuava crescendo e se aproximando cada vez mais de seu objetivo final: comprar a casa onde Adriana morava. 10 anos depois da humilhação, Pedro já era um empresário multimilionário. Sua empresa de tecnologia agrícola tinha se expandido para outros países da América Latina, e ele havia diversificado seus investimentos em imóveis, ações e outros negócios. Aos 26 anos, ele aparecia regularmente nas listas dos jovens mais ricos do Brasil. Pedro nunca havia esquecido sua promessa. Toda vez que fechava um negócio importante ou recebia um prêmio, ele se lembrava daquele dia terrível na fazenda. Ele havia contratado um investigador particular para acompanhar a situação financeira da família de Adriana, esperando pacientemente pela oportunidade perfeita de agir. A situação da família começou a se deteriorar drasticamente quando o pai de Adriana morreu. Ela herdou todas as propriedades, mas também todas as dívidas que havia acumulado com seus vícios. A fazenda estava hipotecada, havia empréstimos em bancos diferentes, e os fornecedores estavam cobrando pagamentos. Adriana, agora com 30 anos, estava completamente perdida, em desespero. Adriana tentou vender parte das terras para quitar as dívidas, mas o mercado estava em baixa, e ela não conseguia compradores pelos preços que precisava. Ela havia se casado com um homem que se interessava apenas por seu dinheiro, e quando descobriu que não havia mais fortuna, pediu o divórcio e ainda exigiu pensão alimentícia. Pedro soube através de seus contatos que a mansão da fazenda havia sido colocada à venda. Era o momento que ele esperava há 15 anos. Ele instruiu seus advogados a fazer uma proposta irrecusável, mas sem revelar sua identidade. A proposta foi feita através de uma empresa de investimentos, e Adriana aceitou imediatamente, desesperada por dinheiro. No dia da assinatura dos documentos, Pedro decidiu se revelar. Ele chegou ao cartório vestindo um terno italiano caríssimo, dirigindo uma BMW do ano, acompanhado por 3 advogados. Adriana estava no local com sua advogada, visivelmente abatida e envelhecida pelos problemas financeiros e pelo estresse. Quando Pedro entrou na sala, Adriana demorou alguns segundos para reconhecê-lo. O garoto magro e sujo de terra havia se transformado num homem elegante, confiante e obviamente bem-sucedido. Quando ela finalmente o reconheceu, seu rosto ficou pálido e ela quase desmaiou. "Lembra de mim?" perguntou Pedro com um sorriso educado, mas frio. "Sou o filho do caseiro que nunca ia ser nada na vida." Adriana ficou em silêncio, incapaz. Ela lembrava perfeitamente daquele dia, das palavras cruéis que havia dito, da promessa que havia feito em tom de deboche. Pedro continuou: "A senhora disse que quando eu conseguisse comprar sua casa, faria qualquer coisa que eu quisesse." Ele fez uma pausa e sorriu. "Bem, acabei de comprar sua casa. E sabe o que eu quero que faça? Nada. Absolutamente nada. Quero apenas que se lembre de que subestimou a pessoa errada." A ironia da situação era cruel. Adriana, que havia nascido em berço de ouro, estava sendo despejada da própria casa da infância. Pedro, que ela havia humilhado por ser pobre, agora era o novo proprietário de tudo o que ela amava. O mundo havia dado uma volta completa. Durante a assinatura dos documentos, Pedro foi educado e profissional. Ele não gritou, não humilhou, não se vingou da forma cruel como ela havia feito com ele. Sua vingança foi muito mais sofisticada. Ele simplesmente mostrou que havia vencido na vida, enquanto ela havia perdido tudo. Adriana saiu do cartório, em lágrimas, carregando apenas uma mala com seus pertences pessoais. Ela havia perdido não apenas a casa, mas também a dignidade. Pedro ficou observando pela janela, enquanto ela entrava num táxi que a levaria para um apartamento pequeno e barato, que havia alugado na cidade. Naquele momento, Pedro sentiu uma mistura de satisfação e melancolia. Ele havia conquistado sua vingança, mas isso não apagava a dor que havia sentido 15 anos antes. A vitória tinha um gosto agridoce. E assim termina a história de Pedro, o menino que transformou humilhação em motivação e se tornou um empresário de sucesso. Essa história nos ensina várias lições importantes.
Nunca devemos subestimar ninguém, independentemente de sua origem ou condição social atual. Todas as pessoas têm potencial para crescer e surpreender. Pedro poderia ter se vingado de forma cruel, humilhando Adriana publicamente como ela havia feito com ele. Mas ele escolheu um caminho diferente, deixou que seu sucesso falasse por si. Às vezes, a melhor vingança é simplesmente viver bem e provar que os outros estavam errados sobre nós. A vida de Adriana nos mostra que privilégios não garantem sucesso permanente. Quem nasce em berço de ouro pode perder tudo, se não souber valorizar o que tem. Por outro lado, quem nasce em condições humildes pode chegar muito longe com determinação, trabalho duro e inteligência. Gostaram da história? Deixem nos comentários o que acharam e se conhecem alguma história parecida. Não esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdo inspirador. Até a próxima!